Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula? Olha só, objeto de conhecimento. Aula 45, objeto de conhecimento, morfossintaxe, detalhamento, frase, oração e período. Muito bem. Vamos à aula? Vamos lá. Nos estudos dos enunciados da língua, identificam-se 3 unidades que apresentam características estruturais próprias: a frase, a oração e o período. Vamos saber um pouco mais sobre essas unidades? Vamos lá, olha só. Então temos aí frases, orações, períodos. Você sabe diferenciar o que é uma frase, o que é um período, o que é uma frase nominal, o que é uma frase verbal, o que é uma oração? Muito bem, olha só. Então temos aí esse esqueminha que está aí, que você está vendo. Vamos falar um pouco aí sobre o conceito de frase. O que é uma frase? O que vem ser uma frase? Você sabe? Muito bem, olha só. Então, uma frase é um enunciado linguístico que possui um sentido completo. Então, olha só, a frase, ela possui um sentido completo. Muito bem. Então, se a frase possui um sentido completo, qual seria esse sentido? Qualquer sentido, desde que esteja em um contexto, né? Se eu digo assim, ó, socorro, se eu estou em um determinado contexto, essa palavra tem sentido, não é verdade? Então, isso é uma frase. Isso é uma frase. Se eu falo não, se eu estou em um determinado contexto, estou falando essa frase em um determinado contexto, ela tem sentido também, né? Tem um sentido completo. Então, também é uma frase, ok? Muito bem. Então, a frase é isso, é um enunciado linguístico que possui um sentido completo dentro de um determinado contexto. Agora, nós podemos dividir essas frases em frases nominais, que não apresentam verbo, e frases verbais, que apresentam verbos. Muito bem. Vamos definir? Olha só. Então, temos aí no esquema ainda, aqui algumas situações, algumas definições, olha só. Temos a frase nominal e temos a frase verbal. Sabemos que frase, ela possui um sentido completo. Ela possui um sentido completo. Então, toda frase, ela possui um sentido completo, ok? Muito bem. Então, vamos definir o que é uma frase nominal. Como aqui o nome já está dizendo que é nominal, ela não apresenta verbo, somente nomes, ok? Não apresenta verbo, ela não vai apresentar verbo. E a frase verbal, como o nome já está dizendo, ela é uma frase que apresenta um verbo, ok? Então, frases, elas vão indicar e possuir um sentido. Ela não pode não ter sentido, ela tem um sentido, ok? Então, ela vai ser uma frase com sentido completo, ela pode ser nominal, que não apresenta verbo, e pode ser uma frase verbal, que apresenta verbo, ok? Ficou claro aí? Muito bem, olha só. Aí nós vamos para o conceito de oração. Oração, quando você falar em oração, oração é um enunciado que contém um verbo. Ele contém um verbo, ou uma locução verbal, que são 2 verbos com o valor de um verbo somente, e que pode não apresentar sentido completo. Professor, mas o senhor falou aí que frase verbal apresenta verbo, e a oração também apresenta verbo, é isso? É isso. A frase verbal pode ser uma oração verbal também, ok? Ficou claro? Quando eu falar frase verbal, é uma frase que tem verbo. A oração, ela é um enunciado também que contém um verbo. Ou uma locução verbal, que são 2 verbos
com o valor de uma ação, ok? E que pode não apresentar sentido completo. Qual a diferença? A oração, ela pode não apresentar sentido completo, ok? Então, falei aqui que frase, ela tem sentido completo dentro de um determinado contexto, né? Então, dei o exemplo do socorro, ou se eu falar somente assim, ó, fogo, dentro de um determinado contexto, eu estou dizendo o quê? Que está tendo um incêndio, você entendeu, você compreendeu, então ele tem sentido completo, é uma frase. Tem verbo nesse enunciado que eu falei, fogo? Não, não tem, só um substantivo, não é isso? E o sinal de exclamação, que daqui a pouco nós vamos falar um pouco. Então, ele tem sentido completo. Então, se ele não tem verbo, ela é uma frase nominal. Se ele tem verbo, é uma frase verbal, que por si a oração também tem o verbo, ok? Só que ela não necessariamente tem o sentido completo, tá bom? Daqui a pouco nós vamos detalhar um pouco mais aí as frases nominais e as frases verbais e também as orações. Vamos analisar agora as orações e um poeminha aqui. Olha só, observe aí. Então, falei que oração, ele tem um verbo, não é isso? Muito bem, então vamos lá. Olha só esse poema que nós trouxemos aí para você, que diz assim: Dona Aranha subiu na parede. Temos aqui um enunciado. Dona Aranha subiu na parede. Olha só aqui a pontuação. Olha, já temos a pontuação final aqui, ó. Então temos o enunciado aqui, né? Dona Aranha subiu na parede. Vamos verificar se tem verbo aí nessa oração? Professor, por que o senhor está dizendo que é uma oração? Porque ele tem um verbo. Está aqui, ó. Dona Aranha subiu. Ela subiu pela parede. Notaram aí? Então temos uma oração. Podemos dizer que é uma frase verbal? Podemos. Uma frase verbal não possui verbo? Tem sentido completo aí quando eu falo Dona Aranha subiu na parede? Tem ou não tem? Dona Aranha subiu pela parede. Então temos ali o verbo subir. É uma frase. Possui verbo? Possui. Então é uma frase verbal, né? Possui verbo? Possui sentido completo? Possui. Se eu falar Dona Aranha subiu pela parede, você consegue compreender. Tem sentido. Então, é uma frase verbal e também é uma oração. Por quê? Porque possui verbo, ok? Então, se possui o verbo, é uma oração e é também uma frase verbal, ok? Vamos prosseguindo? Vamos lá, olha só. Então, analisando ainda o poema. Veio a chuva forte e a derrubou. Novamente, olha só, então terminou aqui, vamos analisar. Veio a chuva forte e a derrubou. Note aí que agora nós temos dois verbos. Veio, verbo ir, né? Ó, e derrubou, ok? Derrubou. Ele veio, ou ela veio, no caso a chuva, né? Ela veio, a chuva. Ela veio, a chuva forte, e a derrubou. Então temos dois verbos aqui nesse período. Daqui a pouco nós vamos falar o que é um período, tá? Temos um período composto de dois verbos. Olha só, veio e derrubou. Vamos analisar outro? Olha só. Já passou a chuva e o sol já vem surgindo. E a Dona Aranha continua a subir. Muito bem. Olha só. Então, professor, chuva aí não é verbo? Não, ele está fazendo um papel aqui de substantivo. Olha o artigo aí indicando, tá bom? Muito bem. Olha só, já passou, ela passou, a chuva, mais uma vez aqui com papel de substantivo, e o sol já vem surgindo, Temos aí uma locução verbal, dois verbos indicando uma ação, ok? Muito bem. E a Dona Aranha continua a subir. Ela continua, ok? Muito bem, olha só. Então temos aí essa situação dos verbos e das orações. Vamos prosseguindo? Olha só, analisando ainda. Ela é teimosa.
ela é teimosa e desobediente. Olha só, ela é, temos aqui o verbo, ela é teimosa. Então temos aí uma oração, não é isso? Ela é teimosa e desobediente. Teimosa e desobediente. Então temos aí uma oração, tem um verbo. Sobe, 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 nunca está contente. Então temos aqui, ó, 3 verbos, não é isso? 3 verbos. Verbo subir, olha só. Sobe, 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 nunca está contente. Então temos 4 verbos. Temos um período composto por 4 verbos, ok? Então, Dona Aranha subiu pela parede. Então temos o verbo subir, temos ali a Dona Aranha como sujeito. Então elas vão praticar. Temos ali também o que mais? O verbo derrubar. Temos ali o que mais? É isso, alguns verbos aí nessa oração. Vamos ver aqui antes, vamos ver aqui um contexto a respeito de frase. Relembrar, né, novamente. Relembrando novamente que frase é todo enunciado capaz de transmitir, de traduzir sentidos completos em um contexto de comunicação e de interação verbal. Então já sabemos aí que frase ela é capaz de transmitir, né, de traduzir sentidos completos. Então ela vai ter o sentido completo ali. Vamos relembrar, você já sabe, né? Então, olha só, observe aí, quando eu digo assim, ó, boa tarde, dependendo do contexto, tem sentido, né? Tem sentido. Então, temos uma frase aqui, ó, boa tarde. Tem verbo aí? Não, não tem verbo. Então, temos aí o quê? Uma frase, exatamente, frase nominal. Não tem verbo. Aí, se eu disser assim, em determinado contexto também, não. Tem sentido, não é? Tem sentido. Tem verbo aí? Não, é uma frase. Temos aí uma frase nominal. Se eu disser assim, ó, para, olha só, num contexto, ele também vai ter sentido. É uma frase. É uma frase nominal ou frase verbal? Muito bem. Analise aí. Quando eu digo assim, ó, cuidado com isso, observou? Tem sentido também, né? Dependendo do contexto. Também temos uma frase aí. Se eu digo assim, ó, o menino comeu o tambaqui, lógico que também tem sentido, né? Muito bem. Temos um verbo aí, inclusive, o verbo comer. Então temos aí uma frase verbal. Também uma oração. A oração você já sabe que tem verbo, ok? Muito bem. Agora sim nós vamos analisar aqui algumas frases. Diferenças entre frases verbais, frases nominais. Olha só. Então temos aí a primeira. O que você diria? É uma frase verbal? É uma frase nominal? A letra A. Você fez o trabalho? O que você diria? Você diria que é uma frase verbal ou uma frase nominal? Exatamente, ouvi daqui, é isso mesmo. Olha só o verbo aqui, né? Temos o verbo aqui, ó. Então, sabemos aí que uma frase é classificada de frase nominal quando não apresenta verbo na sua composição, sendo assim formada por nomes, né? Substantivos, adjetivos, advérbios. Já as frases verbais são frases que têm verbo. Podem ser constituídas por um ou mais verbos, ou seja, por uma ou mais orações. Muito bem. Aí temos aqui o seguinte, você fez o trabalho, temos um verbo, não é isso? Então, sabemos então aqui que é uma frase verbal, ok? Você fez o trabalho. A letra B, observe aí na letra B. Que legal, olha só. Muito bem. Faz sentido também, não faz? Dependendo do contexto que é dita essa frase. Muito bem. Temos verbo aqui nessa frase? Não, não temos. Então, aqui nós temos uma frase nominal. Ok? Muito bem. Agora vamos para a letra C. Muito bem, garota. Olha só. O que você acha? Temos verbo aqui nessa frase? É uma frase verbal? É uma frase nominal? Temos verbo aí? Não, não temos? Muito bem. Então, nós temos aqui uma frase nominal. Ok?
Muito bem. Sente-se, por favor. Letra D. Temos verbo aqui? Muito bem. Se você disse tem o verbo, exato, o verbo sentar. Então, temos aqui uma frase nominal, ok? Ficou claro aí a questão da frase nominal, frase verbal? Muito bem. Vamos analisar agora as frases, os tipos de frases. Vamos analisar os tipos de frases? Olha só. Então, temos aí os tipos de frases. Temos frases interrogativas, temos frases exclamativas, temos frases imperativas, temos frases declarativas. Muito bem, aí você vai aprender qual o sentido dessas frases. O que é uma frase interrogativa? Muito bem, olha só. Então vamos falar aqui sobre as frases interrogativas. São frases que fazem perguntas diretas ou indiretas. Elas interrogam, olha só, elas perguntam. Aqui, ó, quando ela vem nos visitar? Muito bem. Aqui temos uma frase interrogativa direta, né? Está fazendo um questionamento, uma interrogação, perguntando. Então, as frases interrogativas são as que vão fazer um questionamento, uma pergunta, né? Então, são essas frases. Elas podem ser frases interrogativas diretas, como essa, ou indiretas, que não vão ter esse sinal aí de interrogação, tá bom? Então, lembre-se, frases interrogativas, elas podem ser frases interrogativas diretas, com o sinal de interrogação, ou indiretas, ok? Muito bem. Vamos falar agora sobre frases, não, professor. Frases exclamativas, vamos lá? Olha só. Frases exclamativas são as frases, olha só, como o nome já diz ali, ela vai exclamar, ela vai manifestar emoção. Ela vai manifestar emoção. Observe aqui, ó. Frases exclamativas vão manifestar emoção. Quando você diz assim, ó, que horror! Ela faz sentido, não faz sentido sozinha essa frase dentro do contexto? Exatamente. Mas você está tendo uma emoção ali, né? Você está, tipo, assim, não gostando de algo. Que horror! Notaram? Então, as frases exclamativas vão exprimir sentimentos, emoções, ok? Muito bem. Interrogativas, questionamentos, perguntas. Exclamativas, emoções. Que horror! Não, algo assim, tá bom? Vamos lá? Observe aí, então. Frases imperativas. Olha só, frases imperativas vão indicar ali que existem ordem, né? Vão emitir ordem, conselhos, pedidos. Notem aqui, ó, frases imperativas vão emitir ordens, conselhos, pedidos, né? Então, quando eu digo assim, ó, façam silêncio, ok? Façam silêncio. Notem aqui que o verbo ele está no imperativo, ele está pedindo algo, ok? Então, são frases imperativas, frases que vão fazer um pedido, uma ordem, vão indicar ali um conselho também. Então, são frases imperativas, ok? Frases declarativas, elas, como o nome já está dizendo, elas vão constatar um fato, declarar algo, constatar um fato pelo emissor, né? Quando ele diz bem assim, ó, hoje está um dia frio, ele está constatando algo, não é isso? Está declarando algo. Então, temos aí esses tipos de frase, ok? Vamos falar um pouco aí agora sobre oração. Olha só, então vamos falar sobre oração. Oração são facilmente identificáveis através da contagem dos verbos ou locuções verbais. Então observe aí, falamos aqui, vamos repetir. As orações são facilmente identificadas através da contagem de verbos ou locuções verbais, ok? Muito bem. Vamos ver o exemplo? Observe aí os exemplos que nós trouxemos para você. Eu fui ao cinema. Temos aqui um verbo, não é isso? O verbo, olha só. Temos aqui, eu fui ao cinema. Temos uma oração. Vamos prosseguindo, olha só, observe aqui, a mesma oração. Eu fui ao cinema e me diverti. Temos duas orações, dois verbos. A quantidade de oração
indica a quantidade de verbo, ok? Eu fui ao cinema e me diverti. Olha, vamos lá. Eu fui ao cinema, me diverti muito, apesar do filme ser horrível. Olha aí. Quantos verbos nós temos e quantas orações? 3 verbos. Ou seja, 3 orações. 3 verbos indicam que temos 3 orações. Eu fui ao cinema, me diverti muito, apesar do filme ser horrível, né? Aí que nós chegamos ao conceito que a oração, se ela estiver, ela pode não ter um sentido completo. Quando eu digo, apesar do filme ser horrível, se eu falar, não tem contexto que vai indicar, né? Se eu só chego assim para vocês e digo, apesar do filme ser horrível, não tem sentido, não é isso? Mas é uma oração, porque ela tem um verbo, tá bom? Então, a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo, ok? Então, isso você não vai esquecer, né? Que a oração é um enunciado que se organiza em torno de um verbo, ou uma locução verbal, que são 2 verbos que vão indicar uma ação, ok? Muito bem, então temos mais informações, tá? Acabei de falar essa informação, podem ou não ter sentido completo, ok? Olha só o exemplo que nós trouxemos aí para você. No começo, a palavra já existia. A palavra estava voltada para Deus. Observe aí, olha só o exemplo que nós trouxemos para você. Cadê? Temos exemplo, sim, ó. A palavra estava voltada para Deus. E a palavra era Deus. Olha só, observe aí. Então temos aí, no começo a palavra já existia. Temos o verbo existir. A palavra estava voltada para Deus. Temos mais um verbo, o verbo estar. E a palavra era Deus. Temos aí o verbo ser. Temos 3 verbos, 3 orações. Notaram aí? Muito bem. Então, o verbo você vai contar pelo número de verbos, ok? Vamos falar um pouco sobre verbos, as formas dos verbos. Olha só, rapidinho aí, falando sobre as formas dos verbos. Temos os verbos nominais, que são os verbos da forma infinitiva, que vão terminar ali com AR, ER, IR, vou caminhar. Temos os verbos do particípio, que vão indicar ali algumas situações, como tenho caminhado. Gerúndio, estando, sendo, indo, então eles vão terminar aí com NDO, NDO e NDO, estou caminhando. Então, o verbo no infinitivo, ele termina em ar, né? O infinitivo não está relacionado com nenhum modo temporal. O verbo no particípio, que participa, temos 2 formas de verbo, o verbo regular e o irregular, e também temos o verbo gerúndio, que vai indicar ali uma ação que não terminou ainda, ok? Muito bem, vamos prosseguindo então com mais informações sobre os verbos. Olha só, muito bem, então temos lá, vamos falar agora sobre período, vamos falar. Então já falamos sobre frase, sabemos que a frase tem um período, tem um sentido completo, não é isso? Dependendo do contexto, a frase tem um sentido completo. Falamos aí que a frase ela pode ser uma frase nominal, que ela não tem verbo, e a frase verbal, que tem verbo. Aprendemos também que a oração ela tem verbo, só que ela pode não ter sentido completo. Pode não ter sentido completo a oração, mas ela tem verbo também. E você vai contar quantas orações tem pela quantidade de verbo. Aí nós vamos chegar ao período. Muito bem, o período é bem isso aí, olha só. O período é um enunciado com sentido completo, construído por uma ou mais orações. Se sabemos que cada oração possui um verbo, então sabemos que o período ele tem sentido completo, que ele vai ter uma ou mais orações. Quando há apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo, ele é chamado de período simples. Quando tem mais de 2 ou mais verbos, ele é chamado de período composto, ok? Muito bem. Vamos analisar uma canção aqui, para vermos aí falarmos a respeito dos períodos.
Vamos lá. Vamos tentar analisar essa letra de música para ver o sentido completo, onde acaba o período, ok? Vamos lá. Então, observe aí a canção que diz o seguinte, ó. É bom olhar para trás e admirar a vida que soubemos fazer. É bom olhar para frente, é bom no que é igual olhar, beijar e ouvir cantar o novo dia nascendo. É bom e é tão diferente, eu não vou chorar, você não vai chorar. Vamos tentar analisar aqui os períodos, tentar pontuar? Olha só, é bom olhar para trás. Aí ele prossegue, olha aqui, temos aqui ó, um conectivo, ó, conectando aí as informações. Ó. E admirar a vida. E admirar a vida que nós soubemos fazer. Olha só, temos aqui uma locução verbal, 2 verbos com o valor de um verbo só. Muito bem. Terminamos o período aqui, ó. Quantos verbos nós temos? Olha só. Nesse período. Exatamente, 3, 2 verbos e uma locução verbal, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá. É bom olhar para frente, é bom no que é igual, olhar, beijar e ouvir cantar. Um novo dia nascendo. Olha só. Terminou outro período aqui, tem sentido completo aqui, olha só. Também. Notaram como nós pontuamos? Muito bem. É bom olhar para frente. É bom no que é igual. É bom no que é igual. Olhar, beijar e ouvir cantar. Um novo dia nascendo. Muito bem. Olha só. Então vamos lá. Temos aqui nessa 4 aqui, olha, dizendo bem assim, ó. É bom no que é igual. Então temos 1 verbo, 2 verbos, 3, 4 e 5 com essa locução verbal aqui. Ó. Então temos um período aí com 5 verbos. Ok? Muito bem. 5 orações. Muito bem. Então vamos lá para o 6 aqui. E temos aqui mais um aqui, o nascendo, não é isso? Então são 7. Muito bem. Obrigado aí. Você que falou, ouvi daqui. É bom e é tão igual, olha só. É bom e é tão igual. Aqui, é bom e é tão igual. Diferente, é bom, olha só. Deixa eu marcar aqui direito. É bom e tão diferente. Eu não vou chorar. Eu não vou chorar, você não vai chorar. Muito bem. Notaram aí como nós fomos contando os verbos? Exatamente, contando os verbos, então indicamos ali que frase ele vai ter um sentido completo, pode ser uma frase nominal, pode ser frase verbal, pode ser, temos a oração, que é um verbo, não necessariamente essa oração vai ter sentido completo, temos o período, que é uma oração ou uma ou mais orações que vão ter sentido completo. Aí temos o período. O período é a unidade sintática. Ela trata-se de um enunciado construído por uma ou mais orações e que possui sentido completo. Na fala, o início e o final do período são marcados pela entonação e na escrita são marcados pela letra maiúscula inicial e pela pontuação específica que delimita a extensão. Os períodos podem ser simples e podem ser compostos. Simples com uma oração, compostos por mais de uma oração. Ok? Então, até a próxima.